E é isso, eu tô aqui então pra contar pra vocês que é isso, gente. Como é que eu descobri a minha gravidez? Não sei se tá dando pra ver, acho que não tá. Aqui. Tem um amor. É essa calça. Coisa mais lindinha, gente, sério. Não dá pra acreditar que outro ser humano vai caber aqui, ó. E aquele vídeo foi só a ponta de tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Agora, pra quem não sabe, eu tô com 16 semanas. Eu sempre admirei mulheres que fossem mães. A minha mãe, a mãe dos outros, sempre admirei. Era uma coisa que eu queria muito ser quando eu fosse adulta, desde pequena. No início, eu achei que tudo seriam flores. Quando eu descobri a gravidez no primeiro momento, eu fiquei muito assustada. E aí, quando eu contei pra todo mundo, as pessoas tiveram uma reação que eu não esperava. E eu comecei a pensar, será que tem alguma coisa de errado comigo? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu não senti aquele amor assim ainda, sabe? Aquela coisa grande, aquela felicidade num nível extremo, como, né, parecia que tava todo mundo sentindo. Meio que me cobrar um pouco isso, de eu preciso ficar feliz. Então eu comecei a vomitar, e eu fui vomitando. Não era um vômito, não era 2 vômitos, não era por causa de cheiro, não era por causa de nada, era simplesmente vomitar o dia inteiro, sem parar, sem motivo, sem cheiro, sem nada. Eu andava e eu vomitava porque eu estava andando. Chegou um ponto que eu não estava conseguindo tomar água, eu tomava um dedo de água, na hora que eu tomava, na hora que eu ia pôr o copo na pia, eu já tava vomitando. Fui, obviamente, perdendo peso, eu perdi 5, perdi 8, perdi 10, e fui perdendo, como se não houvesse amanhã, fui perdendo peso. E aí chegou uma época que eu já não tava conseguindo nem trabalhar. Eu sentava pra trabalhar, eu só queria deitar, meu corpo não tava aguentando, porque ele tava fraco. Tava desidratado, minha boca soltava pele, tava sangrando, meus dentes estavam sangrando, eu sentia muita dor de cabeça, meu corpo tava pesado, eu não conseguia comer, não conseguia tomar água, continuava perdendo peso, continuava vomitando. E foi um ciclo. Em um sábado eu comecei a passar muito mal, e aí eu fui pro hospital, e aí chegando lá no hospital eles não quiseram me internar, me mandaram de volta. E aí quando foi na quarta-feira, que se seguiu desse sábado, eu tinha uma consulta com a minha obstetra, e até nesse sábado me receitaram um remédio, mas ele causava risco fetal, e eu falei, eu não vou tomar isso. E aí nesse mesmo dia eu já fui direto, passei aqui em casa, peguei minhas coisas e minha mãe foi direto pro hospital, e eu fiquei internada. Então eu fiquei internada esse período. Com praticamente aí 17 semanas que eu consegui ver. É menino. Esse é amor, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um relato do meu parto normal induzido, que vocês me pediram muito lá no meu Instagram. Então hoje finalmente eu vim aqui contar pra vocês como é que tudo aconteceu. Pra quem não sabe, sim, eu ganhei bebê, e é por isso que eu fiquei bem sumida aqui do canal. Eu acho que deve ter umas 2 semanas que eu não posto. Eu não sei, eu não me lembro qual foi a última vez. Então, eu espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, não se esqueça de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like, porque me ajuda muito, e vamos começar. Bom, pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu postei um vídeo, o último vídeo aqui do canal foi um vídeo onde eu tava, né, comentando como eu tava cansada, que eu já não tava aguentando mais, que o bebê não nascia de jeito nenhum. E viu, né, até fisicamente eu estava bem horrível, assim, eu estava realmente muito cansada. E o bebê não nascia. Então eu já tinha combinado com a minha médica que se chegasse a 40 semanas e ele não tivesse nascido, a gente ia começar uma indução ou uma cesárea, porque eu não queria esperar mais. Apesar de que eu queria muito que fosse normal, eu não queria esperar mais porque eu já não estava mais aguentando, eu realmente estava no meu limite. E aí o tempo passou, nada aconteceu, e aí quando foi no domingo, dia 10, foi um dia que eu fiquei extremamente exausta, um dia que eu tinha feito muitos exercícios, mas chegou o final da noite, né, o bebê não tinha nascido, e a única coisa que aconteceu foi que eu fiquei bem exausta. Então eu tinha feito muito exercício,
fiquei muito cansada e o bebê não nasceu. Foi uma coisa até que me deixou bem frustrada. Mas, né, vida que segue, eu já sabia, assim, que a gente fazia exercícios, mas porque eu fiz durante algumas semanas exercícios, mas que não ia nascer automático, né? Eu não ia fazer hoje, o bebê ia nascer amanhã. Então, eu fiquei o resto do meu dia normal, e aí quando foi no domingo de noite, eu deitei pra dormir e eu não consegui dormir de jeito nenhum. Eu passei a noite inteira virando de um lado pro outro, tentando dormi e não conseguia, eu tava sentindo muita dor, muito incômodo, eu tava sentindo cólica, eu começava a pegar no sono, eu cochilava tipo 10 minutos e eu já acordava. Foi um dia que eu passei a madrugada inteira acordada, da hora que eu deitei, que foi tipo umas meia-noite por aí, até eu ver o dia amanhecer. E aí eu tinha que trabalhar, então eu acordei, né? Acordei porque eu não tinha dormido. Trabalhar, liguei meu computador. E aí quando eu fui no banheiro, tava tudo normal, né, da primeira vez. Quando eu voltei no banheiro, depois de um tempo que eu já tava trabalhando, eu vi que tava escorrendo um líquido. E aí, que tinha molhado até o meu macacão, então assim, não foi pouco líquido, né? E eu achei aquilo muito estranho. Até mandei pra minha mãe, coloquei lá no grupo do Baby Center, que era por onde eu acompanhava minha gravidez. E algumas pessoas até me falaram, parece escorrimento, dá algo normal. Então eu não me preocupei, apesar de que eu passei a noite com dores e eu continuei com dores. Então na segunda-feira, no dia 11, eu passei o dia com dores e tive escorrimento de manhã, né? Corrimento de manhã. Quando foi na segunda-feira à noite, eu tomei meu banho, né? Tive meu dia normal ali, deitei no sofá durante a noite. Tava até conversando com o Breno. Aí a gente tava, né, planejando que a gente ia fazer janta, tudo mais, coisas que a gente ia fazer no dia seguinte. Eu tava vendo série e aí quando eu levantei do sofá e fui no banheiro, tinha outro corrimento muito grande e dessa vez era muita quantidade, tipo, muita de um jeito que eu nunca vi. Mas não passou pela minha cabeça se a bolsa estourando, porque bolsa estourando na minha cabeça ia ficar saindo líquido, né, tipo, e não ia parar mais, porque eu já vi que era assim. Então, eu falei, não, a bolsa não estourou, mas alguma coisa está errada. Aí eu liguei pra minha mãe, contei pra ela, mostrei foto e ela falou, vamos no hospital. Então a gente fez a janta aqui, não ficamos com pressa, né? Não tivemos pressa porque a gente também sabia que não era a bolsa, então o Breno fez a janta, a gente jantou, eu tomei banho, a gente se arrumou. Chegamos lá no hospital, era por volta de umas 10 horas da noite de segunda-feira, dia 11, semana passada. E aí eu passei na triagem, quando cheguei no médico, falei com ele tudo que estava acontecendo, né, que estava escorrendo um líquido. Eles analisaram e falaram, olha, é só uma infecção, se sua bolsa não estourou, você está ótima, pode voltar para casa. Mas como é de costume em toda grávida, né, eles mediram minha pressão estranhamente estava 14/7, o que pra mim é uma coisa assim, novidade, porque minha pressão sempre foi tipo 9, 10, 11. Estourando quando, assim, eu estava com a pressão alta, eu estava no 12, minha pressão nunca foi 14. Então quando eles viram que estava 14/7, eles falaram, vamos medir de novo daqui a pouco. Enquanto isso, eles me pediram para fazer um cardiotoco, que é um exame que se faz para ouvir o coração do bebê, eu acho que é isso mesmo. E aí eu fiquei fazendo, também pediram um exame de sangue, então enquanto fazia o cardiotoco, pediram um exame de sangue só para ver se a pressão alta não seria uma tipo pré-eclâmpsia, algo do tipo, apesar de que eu nunca tinha tido, mas dá para desenvolver no final. Quando acabou o cardiotoco, eles, não sei, acho que eles acharam meio fraco, eu não entendi muito bem, eles me deram soro na veia e me pediram para repetir o cardiotoco. Aí repeti e nesse tempo eles mudaram de ideia e também pediram um exame de urina e eu fiz todos os exames e aí enquanto eu fazia o cardiotoco a gente estava esperando o resultado. Quando saiu o resultado eles falaram que o coração dele estava ótimo, mas enquanto eles ficaram fazendo o cardiotoco eles ficaram avaliando minha pressão. E ela não parava de subir. Nisso já era mais de meia-noite, né? Então já tinha virado o dia, já era terça-feira, dia 12. Então eu já estava com 39 semanas. Aí eles falaram comigo, olha, a gente acha melhor internar você, porque com o bebê tá tudo bem, mas a sua pressão não para de subir. Eu cheguei lá, tava 14/7, depois 14/9, 15/6 e a pressão ia subindo. Aí eles falaram, e isso é muito perigoso, né? Para gravidez, para gestante, é perigoso a pressão alta, ainda mais que a sua pressão não para de subir. Então a gente acha melhor internar você aqui, já que você está agora, como já virou meia-noite, com 39 semanas.
e a gente fazer o parto. Nesse momento eu fiquei extremamente feliz, né, porque eu já não aguentava mais, eu já estava cansada e eu queria ver o meu bebê logo. Então eu falei com eles, excelente. E eles perguntaram pra mim, o que você prefere, parto cesárea ou induzir? Porque normal, assim, normal não vai ter como, porque a gente não pode esperar, porque sua pressão não para de subir. Então você pode ter normal induzido ou cesárea. Como eu sempre quis ter o parto normal, quem acompanha aqui o canal sabe, eu falei, vamos fazer então normal induzido, né? Aí eles falaram, tá, a gente vai providenciar os papéis de internação e mais tarde a gente volta aqui para começar a indução. Quando foi por volta de umas 3h30, eles voltaram, 3h30 da manhã do dia 12, eles voltaram e falaram pra mim que ia começar a indução, me explicaram que o máximo que dava pra fazer era 6 comprimidos, então, e era a cada 4 horas, então a minha indução poderia durar 24 horas. Foi praticamente o que aconteceu, mas vocês vão entender o que aconteceu aí nesse tempo. Eu falei, tudo bem. Até pensei na hora, nossa, vai ser bem cansativo, né, porque vem dor e tudo mais, mas vamos que vamos. Então, quando foi 3h50 da manhã do dia 12, a gente começou a minha indução com o primeiro comprimido. E a cada 4 horas a gente eles vinham com mais um comprimido e aí eu olhava sempre minha dilatação. Eu já cheguei lá com dilatação em 1,5. Então era esperado, a médica até falou pra mim, olha, como você ainda tá com a dilatação bem baixa e é o seu primeiro filho, pode ser que demore 3 comprimidos para fazer efeito a sua indução. Mas é raro chegar em 6, mas a gente pode usar 6. Geralmente é a partir de 3 que começa a fazer efeito. Eu falei, beleza. Eu fiquei lá, não consegui dormir, né? Eu tive alguns cochilos, mas é hospital, né, gente? Ainda mais com indução. Então, a cada 4 horas eles vinham colocar um comprimido. De 1 em 1 hora eles vinham ouvir o coração do bebê. De 1 em 1 hora eles vinham medir a minha pressão, então não tinha como eu dormir. O máximo que eu conseguia era cochilar. Essa foi minha segunda noite sem dormir. E aí eu, né, esperei amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, isso foi na madrugada de segunda para terça. Então, quando amanheceu a terça-feira, o Breno tava lá comigo no hospital. Ele me fez ficar andando no hospital inteiro, porque eles falaram que ajudava muito, né, fazer exercício. Então, eu tomei um banho quente, eu fiquei subindo as escadas lá do hospital, subia, descia, caminhava o corredor inteiro, depois eu deitava de novo, descansava mais um pouco, porque é um processo bem cansativo. E nisso foi colocando, né, colocou 1, colocou 2, colocou 3, não tava fazendo efeito nenhum, colocou 4. Eu até me liguei pra minha mãe e falei, mãe, acho que essa indução aqui não vai dar certo, eu acho que a gente, né, vai ter que fazer uma cesárea, porque a indução não tá dando certo. A gente já tá no 4º comprimido, eu não tô sentindo nada. Eu tava sentindo, tipo assim, as cólicas que eu tava sentindo na minha casa um pouquinho mais forte, mas não tava sentindo nada de diferente. E aí eu falei com minha mãe, acho que isso aqui não vai dar certo, não. Aí colocou o 5º. Quando colocou o 5º, na hora eu não senti nada. Depois começou uma dor que eu não sei explicar pra vocês. Começou uma dor que foi ficando um pouquinho mais forte, e ela foi ficando forte de um jeito que eu não consigo explicar. Se vocês me pedirem assim, forte como? Não tem descrição. Parece como uma cólica forte. Mentira. Quem falou isso é mentira. Não parece uma cólica forte, é uma dor que não tem descrição, não tem comparação. É uma dor que você saiu do corpo, gente. Você não sabe nada, você nem responde mais por si. Pelo menos essa foi a minha experiência. Não sei se foi porque eu induzi, talvez tenha sido. Enfim. E aí a dor ficava... E eu, gente, eu juro pra vocês, eu achava que não ia mais ter fim. Porque a dor, ela não parava. Ela só ficava mais forte. Cada hora ficava mais forte. Eu falei, não é possível. Qual é o limite da dor, né? Tipo, ela não vai parar mais. E eu tomava banho quente, eu fazia exercício. Teve uma hora que eu já não conseguia mais fazer exercício. Teve uma hora que eu não tava mais conseguindo responder por mim. Os médicos chegavam, perguntavam as coisas, quem tava respondendo era o Breno. Meu WhatsApp, eu não conseguia mais olhar, gente. Eu não conseguia fazer nada. Nem o próprio Breno não conseguia responder as coisas. Ele me perguntava as coisas, eu conseguia ouvir o que ele falava. Mas era tanta dor que eu não conseguia processar pra poder falar com ele. E eu abaixava no chão. Gente, nossa, aquela roupa do hospital, eu abria ela e no fundo eu sabia que eu tinha que fechar porque era um entra e sai de gente, mas eu não conseguia. Pelo menos uma coisa me deixou bem mais tranquila, porque eu tava em um quarto que era só meu, então tava eu e o Breno. Foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu acho que se tivesse muita gente, nossa, eu nem sei o que eu ia fazer.
E, gente, foi assim, e ficou assim por horas. Isso no 5º comprimido. Eu falei, agora eu tô com 10. Não é possível, porque nesse processo, do 1º comprimido até o 5º, eu ainda estava com 2 de dilatação. Então pensa, eu cheguei lá com 1,5. Eu tinha dilatado para 2. Ou seja, em praticamente 24 horas, porque era um comprimido a cada 4 horas, já tinha tomado 5, já tinha passado 20 horas. Em 20 horas eu tinha dilatado meio centímetro. Eu falei, não é possível. Quando chegou no 5º comprimido, eles vieram, eles falaram, você está com 3 para 4 de dilatação. Eu falei, que? Não. Isso não é possível. Gente, não era possível com a dor que eu tava sentindo, que eu tinha dilatado 1,5 centímetro, 1,5, né? Tipo, mais ou menos isso. Eu falei, não. Aí, eu não quero que... Aí eu falei com eles, olha, pode parar. Nessa hora eu criei força, que eu não sei de onde, falei, pode parar a indução, não quero mais indução. Falei, pedi pro Breno, fala pra eles que eu não quero mais indução, eu quero cesárea, porque o parto normal era meu sonho, mas eu já estava, pensa que eu estava há 20 horas em processo de indução. Ia fazer um dia inteiro que eu estava induzindo. E eu tinha dilatado 1 para 2 centímetros. Eu falei, não quero mais, porque a dor que eu tô sentindo e eu ainda tô em 3 para 4 de dilatação, não quero. Falei com eles, pedi o Breno para explicar para eles. Eles estavam tentando me falar dos benefícios do parto normal, blá blá blá, dos perigos da cesárea, mas eu não aguentava mais de dor. Então eu falei com eles, não importa, não quero mais, não quero. Eles falaram, tá bom. Mas você, para fazer cesárea, você tem que estar em jejum, né, por causa da anestesia. Então a gente vai ter que esperar, porque apesar que eu só tinha jantado 6 horas, isso já era umas 11 da noite, mas eu tava tomando água e também você não pode tomar água. Então eles falaram pra mim, vamos deixar pra amanhã de manhã, você tem certeza? Eu falei, absoluto. Nisso eu fiquei lá, eu já tinha decidido que ia ser cesárea, eu estava frustrada, mas eu estava feliz que a dor ia passar e que eu ia ver meu filho. Então é o que eu falei, né, gente? Eu queria normal, mas se fosse cesárea também eu tava de boa. Então eu fiquei só morrendo na minha dor, eu fui até grossa com o Breno, fui grossa com os médicos. E eu só sentia dor e mais nada, fiquei lá. Quando foi mais ou menos umas 1 hora da manhã, eles voltaram e eles estavam sempre voltando de 1 hora pra ver a minha pressão. E minha pressão não parava de subir. Pensa que ela tava em 15? Não, ela já tinha subido pra 16, 17. Aí quando foi mais ou menos 1 hora da manhã, eles voltaram e falaram comigo que iam ver a minha dilatação pra ver se tinha resolvido alguma coisa. Isso era mais ou menos tipo umas 2 horas da manhã. Eles olharam e falaram, sua dilatação está em 8. Aí naquela hora eu pensei assim, eu juro pra vocês, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, esse médico tá mentindo e ele só tá falando isso pra eu não querer fazer cesárea. Foi o primeiro pensamento que eu tive. E ele falou assim, sua dilatação tá em 8. E eu não tava conseguindo falar, né, por causa da dor, mas eu fiquei tipo, processando, minha dilatação tá em 8, como assim? Porque ele tinha olhado da última vez, estava em 3 para 4, como que em tipo questão de 2 horas, 1 hora e pouco, passou esse tanto, né? Ele falou, olha, vai pra sala de parto, porque lá tem chuveiro quente, lá você pode tomar um banho, fazer exercício na bola, e aí a gente vai te avaliando. Se você quiser, a gente vai fazer cesárea, mas é porque você já tá em 8 de dilatação, né? Então eu não queria ir pra sala, mas aí o Breno me convenceu, a gente foi, eu fiquei lá tomando banho, ele ficou jogando água quente nas minhas costas, porque eu tava com muita contração. E aí ele falou pra mim, o Breno, amor, faz exercício na bola. Eu falei, não quero, não aguento fazer exercício, só quero deitar aqui. Então eu tomei um banho quente bem longo, sentada. E aí depois eu deitei na cama, e aí voltou o médico, junto com uma outra médica, eu acho, nem me lembro, porque eu tava com tanta dor que eu não lembro. E aí eles foram olhar a minha dilatação de novo. E eles falaram, a sua dilatação está em 10. Aí minha ficha caiu, na hora a dor desapareceu. Eu pensei, gente, minha dilatação tá em 10, eu vou ter meu bebê. Aí ele já começou a falar, sua dilatação tá em 10, então a gente vai fazer normal. Já vamos chamar a equipe de parto, né, chamar lá os obstetras, chamar as enfermeiras, chamar a equipe de pediatria, de anestesia. Chamou todo mundo e aí começou a entrar aquele tanto de gente na sala. Eu fiquei nervosa, mas eu tava muito feliz porque finalmente o bebê ia nascer e ia ser de parto normal, né? Aí furaram a bolsa e eu só vi a sala enchendo de gente. Gente, eu juro, deve ser que acho que entraram umas 15 pessoas de equipe médica na sala.
E aí o Breno sumiu porque ele foi pegar a caderneta, né, pro bebê, pegar a roupa. E todo mundo na sala, gente, cadê o pai pra gente começar o parto? E ele não voltava, depois ele voltou. Aí estouraram a bolsa e aí começou o problema. Por quê? Minha pressão estava em 18, ou seja, ela continuou subindo. E a minha contração não estava regulada, que é uma coisa assim que me parece, pelo que eu entendi, que é raro, né? Geralmente suas contrações elas estão ritmadas, né? E as minhas não estavam. E demoravam muito entre uma contração e outra. E isso era perigoso pro bebê, porque se eu fizesse força, ia sair uma parte do bebê e a minha contração tava demorando. Então, ia demorar mais tipo 5 minutos pra eu sentir outra contração e fazer outra força. Porque se você não faz força na contração, fora de contração não adianta, né? Então, eles ficaram até meio preocupados, mas não tinham o que fazer. A minha dilatação já estava em 10, eles estavam vendo o cabelinho do bebê e eu tava ficando muito nervosa, gente. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu arrumei, mas eu só sei que eles falaram, olha, tem que ser agora. Porque a gente tá vendo o cabelo do bebê e você tá com 10 de dilatação, senão a gente vai ter que fazer, acho que é a episiotomia que fala, né, um corte, porque o bebê precisa de sair, enfim. E aí foi aí que eu fiz. Gente, por incrível que pareça, isso começou 3 horas. Eu acho que foi 3 horas, porque eu lembro de ter olhado no relógio, era 2h59, no relógio estava na parede e a gente ainda não tinha começado o processo. Então acho que foi umas 3h05 por aí que começou. E por incrível que pareça, 3h17 ele nasceu. Então o meu processo de expulsão mesmo demorou tipo 15 minutos. Foi rapidinho, mas doeu bastante. E eu lembro que eu fiz uma força, fiz 2 forças, na terceira força ele nasceu. Mas foi uma força que, gente, eu gritei tanto que eu acho que o hospital inteiro deve ter me escutado. Eu acho que todo mundo me ouviu. Hoje em dia eu penso que e fico com vergonha, mas aconteceu na hora, não tinha o que fazer. E foi isso, gente. Eu gritei bastante. E hoje eu sinto vergonha, mas tudo bem, tinha que acontecer. Tínhamos que passar por esta fase pro bebê, né, poder virar o mundo. E foi a coisa mais linda, mais empolgante, mais emocionante que me aconteceu. É uma dor surreal. A gente morre, sai do corpo, volta. Eu acho que a gente morre e depois a gente volta à vida. Eu acho que a gente não fica vivo nessa parte, porque não é possível a dor. O processo dele sair também é um sentimento muito estranho. Não sentimento, é uma sensação muito estranha dele saindo. Mas no final deu tudo certo, eu acho que é isso que importa. Qualquer dia eu trago ele aqui pra vocês verem. Não vou mostrar pra vocês ele hoje porque ele tá dormindo agora, ele tá lá na sala com o Breno, então eu não vou acordar ele, né, pra trazer aqui no vídeo. Mas é isso, gente, o relato. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se tiverem ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que depois eu respondo vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!